receber o irmão com suas palmas, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento todos os dois presentes com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém ou não amém? Feliz aqui você está a responsabilidade de ministrar a palavra do coração de Deus. Eu quero entregar a Deus a minha gratidão por estar nesse conclave de 5º ano, Louvar os céus pela vida do pastor Jonathan. O Senhor continue iluminando sua vida, sua casa, sua esposa e seus filhos. A todo o corpo de obreiros dessa casa, que Deus continue usando vocês como flecha tirada da aljava, para que vidas possam ser tocadas e alcançadas pelo poder ou pelo poderio de Deus, no nome de Jesus. Deus abençoe o sonoplasta, carinhosamente está nesse canal. Louvar a Deus pela vida do Márcio, a Lúcia, a Vitória, a jovem, para Deus que se fugiu o nome dela até agora. Deus abençoe ela poderosamente. A minha rainha, Bispa Lívia Melo, que me acompanha nessa noite, minha filha Ágata, meu filho Júnior e um amigo. A Bíblia diz que no tempo de angústia nasce irmãos que são mais chegados do que amigos. O irmão Tiago Benedito é um amigo que Deus nos colocou nesse tempo contrário de muitas circunstâncias que têm sobrevindo, mas o Senhor colocou ele na nossa vida e é um irmãozão do céu que nos deu. Nós estamos aqui pautados para dar liberdade à Santa Espírito. Os dois textos, eu estava aqui sentado, o Senhor me deu um rema faz uma semana, e eu olhei para o tema e disse: Senhor, o tema é seja cheio do Espírito. Só que eu vou vir na contramão aqui hoje, tá bom? O Senhor me deu uma revelação, e eu nem sabia que a produção de obreiro aí então segura, porque o céu tem algo muito forte para liberar sobre essa igreja nessa noite. Eu estava ali sentado, o Senhor me revelou um texto para fazer um contexto do texto que eu vou ler. Então, se abre a sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. E depois nós vamos meditar na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Primeiro João 15, 16, depois carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. E eu quero meditar com vocês no verso 5. João 15, 16, quem achou, diga glória a Deus. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Oh, glória, bendito seja. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 5. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória. 12, 5 diz assim. Estou escutando barulho de Bíblia, vou esperar você se localizar aí. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Eu quero ler o verso 4, diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma, oh glória. Verso 5: assim também nós, conquanto muitos somos, um só corpo em Cristo, e membros um dos, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da sua fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério.
ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E o que exerce misericórdia, exerça com alegria. Você assenta e ocupa as suas mãos e aplauda o Rei da Glória bem forte. O tema proposto para esse 5º aniversário dessa linda igreja, pastoreada pelo nosso amigo pastor Jonathan e todo o seu corpo de obreiros, sejam cheios do Espírito. É um tema propício para esse tempo em que as pessoas estão apostatando da fé, de forma consciente e de forma inconsciente. Pessoas estão deixando que o Espírito de Deus não domine mais a sua vida, não guie mais a sua vida, não direcione mais a sua vida. E quando nós lemos João capítulo 15, verso 16, João está escrevendo o texto, mas é Jesus que está falando. Não fostes vós que me escolhestes, mas foi eu que escolhi vocês e designei para que vocês vão e dê os frutos necessários que vocês precisam dar. É Jesus que está dizendo que Ele te escolheu. É Jesus que está dizendo que se Ele te escolheu, não tem para onde você correr. Não tem para onde você se esconder. Não tem para onde você fugir. O problema é que tem gente que entrou aqui, que foi escolhido pelo Eterno, e está fugindo do chamado, do ministério. E eu vim aqui nesta noite, debaixo do profético e debaixo da corrente apostólica, dizer para você que se foi Deus que te escolheu, você tem duas opções: ou você vai fazer sorrindo, ou você vai fazer chorando. É você que escolhe se você vai fazer sorrindo ou se você vai fazer chorando. Paulo está escrevendo aos Romanos. Paulo está tratando dos dons espirituais. E no verso 7, Paulo está dizendo: se ministério, dedique ao ministério. Se o céu escolheu você para o exercício do ministério, você precisa exercer o ministério. Eu confesso que eu queria trazer uma mensagem avivalística. Quem me conhece sabe que eu amo avivamento. Mas quando eu fui orar, o céu disse para mim: Denis, eu levantei pessoas naquele ambiente, em lugares improváveis. Eu levantei pessoas naquele ambiente, em lugares improváveis, para iniciar o ministério. Tem gente que entrou por essas portas e Deus levantou o seu ministério em lugares improváveis e nem você acreditava que ia dar alguma coisa. Quem está aí, diga glória. Quem está aí, diga aleluia. Se o ministério foi levantado em um lugar improvável, então nós vamos ver aqui algumas revelações de Deus, de lugares improváveis que pode nascer o ministério. O livro de Gênesis, capítulo 37, verso 19: os irmãos de José estão reunidos, e quando eles avistam José, eles dizem assim: lá vem lá o tal sonhador. O ministério de José nasce no campo,
quando ele vai ver os irmãos e quando ele vai trazer as notícias para o pai. O ministério de José nasce no campo, em um lugar impróprio, porque José é sonhador, mas perceba que o ministério vai nascer no campo. A Bíblia diz que quando os irmãos avistam ele, os irmãos vão dizer: lá vem lá o tal sonhador. Por causa do sonho que José obtivera com o sol, a lua e 11 estrelas. Ele é marcado por causa do sonho, mas o ministério nasce no campo. É Deus dizendo para alguém: que o seu ministério provavelmente nasceu em um lugar impróprio, mas você carregava já sinais do ministério. Quais eram os sinais do ministério de José? O sonho. Ele iria governar o Egito, mas o ministério nasceu no campo. É Deus dizendo: o ministério pode nascer no campo, mas pode terminar no governo. O ministério pode começar pequeno, mas pode se tornar algo extraordinário. Olha para esse irmão, para essa irmã e diga assim: mas para chegar lá, você vai ter que aprender a suportar poço, ser vendido, ser escravo, ser caluniado e ser preso. Porque tem gente que quer ser usado de forma extraordinária e nada contra. Só que você tem que entender que você vai ter que passar pelos processos. O céu vai tirar coisas de você que você nunca aceitaria. O céu vai arrancar coisas de você que você, em sã consciência, nunca devolveria a Deus. O menino está sonhando. O menino não tem noção que ele vai ser governador e vai alimentar o Egito e todas as nações. Talvez o seu ministério nem você tenha ideia da proporção que ele vai chegar. E o céu me trouxe de Califórnia para dizer para você: então suporte a pancada, suporte a calúnia, suporte a perseguição, suporte a solidão do poço, suporte quando a mulher de Potifar tentar manchar o seu nome, vão tentar manchar o seu nome, mas o céu e você conhecem o seu caráter. O ministério nasce no campo, mas ele vai se tornar governador. Talvez o seu ministério nasceu e você não sabia nem falar. Olha como é que você está hoje. Você não sabia nem vestir. Olha como é que você está hoje. Você não sabia nem dar uma saudação. Olha como é que nós estamos hoje. O ministério nasce no campo, lugar improvável. Como é que no campo vai nascer um sonhador? Mas Deus é especialista em levar para os lugares impróprios para fazer você sonhar o que você não sonharia no ambiente rotineiro que você vive. Porque o lugar de rotina, você vai viver rotina. Quando você é transportado para um ambiente diferente, o céu vai te fazer sonhar. E o céu te fazendo sonhar, oh meu Deus, você vai atrair gente que vai tentar de todos os jeitos parar o seu ministério. E aqui vai um
conselho apostólico. Eita glória! Aleluia! Não fique achando que você vai agradar todo mundo, porque você não vai. Não fique achando que você vai receber aplausos e encorajamento de todos. Não, tem gente que vai fazer de tudo para te enfiar no poço. Tem gente que vai fazer de tudo para te vender. E perceba que só vende quem conhece. Porque você resolveu contar segredos ou sonhos do seu coração para alguém que você não conhecia, e ele saiu vendendo algo que nem você acredita que aquela pessoa teria coragem de fazer. Eita aí, diga glória. Tem gente que vai nascer o seu ministério no campo, mas tem gente que o seu ministério vai nascer no tempo. O pastor Jonathan foi categórico em falar sobre o ambiente da casa de recuperação. Tem gente que vai nascer lá, mas tem gente que vai ter que ser trazido para cá para nascer aqui. 1 Samuel 3,3 diz: indo deitar Samuel no templo, aonde estava a arca de Deus, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O ministério de Samuel, sacerdócio, juiz e profeta, vai nascer antes que a lâmpada se apague. Israel está vivendo um tempo tenebroso. Os filhos do sacerdote Eli não são exemplo, mas Deus vai levantar alguém dentro do templo. Samuel, você conhece a história, é filho de Ana. Ele nasce debaixo de um voto para Deus mudar a história caótica de Israel. A Bíblia diz que aos 3 anos ele é desmamado e entregue no templo, e de forma costumeira ele está indo deitar. E quando ele deita, antes que a lâmpada se apague, ele ouve a voz do Eterno dizendo: Samuel, Samuel. A Bíblia diz que ele levanta e diz: ó Eli, meu Senhor está me chamando. Quando ele chega em Eli, ele diz: não chamei, deita e dorme. Acontece a segunda vez, a terceira vez, e na terceira ele recebe orientação de alguém que tem discernimento do mundo espiritual, e diz para ele: quando a voz te chamar, tu não vai correr atrás de mim, tu vai se prontificar e vai dizer: eis-me aqui, fala porque o teu servo ouve. Ele está nascendo no templo. E qual é o problema de nascer no templo? No templo tem disputas. No templo, muitas vezes, tem gente que quer ser maior do que os outros. No templo, tem gente que quer mostrar as suas habilidades, mas não é para que o nome do Eterno seja glorificado, é para mostrar que sabe fazer. Só que no tempo de Samuel, não tem ninguém com habilidade. Israel está vendo a lâmpada se apagar. Lâmpada fala de revelação. A lâmpada dá para se apagar. Só que Deus tem um projeto. Qual é? Levantar o ministério quando a lâmpada está para apagar. Mas a lâmpada vai ser acesa na vida de Samuel. É Deus dizendo para a gente aqui nessa noite, nesse 5º aniversário: tem gente que você conheceu no templo, que a lâmpada dele se apagou, mas que Deus está levantando você antes que a lâmpada de alguém se apague. Tem gente que era mais usado que você, mas a lâmpada apagou.
Tem gente que cantava melhor do que você, mas a lâmpada apagou. Tem gente que pregava melhor do que você, mas a lâmpada apagou. Tem gente que vestia melhor do que você, mas a lâmpada se apagou. Por quê? Porque não cuidou do ministério. Eu queria aqui ser profeta. Não adianta Deus te dar ministério e você não cuidar do que Deus te dá. Porque ministério é individual. Se você não investir no seu ministério, você vai ficar o resto da vida na malhada de trás, se culpando e pondo culpa dos outros. Não é porque você não tem oportunidade, é porque você não investe no seu ministério. Glória a Deus! Quem está aí, diga glória. Quem está aí, diga aleluia. O ministério de Samuel vai nascer no período em que a lâmpada está se apagando. Deus é especialista em levantar ministérios quando outros estão se apagando. Porque quando alguém não quer fazer, Deus levanta o outro para fazer. Quando alguém não tem compromisso com o eterno, ele passa a não ter compromisso com quem não tem com ele. Os filhos de Eli não têm compromisso com Deus. Eles pegam as mulheres, levam para a porta da tenda da congregação e vão se deitar com elas. Eles não são exemplo. Não adianta você ter ministério e você não ser exemplo. Não adianta você carregar o ministério e ser alguém que carrega escândalo. Ser perseguido é uma coisa, ser caluniado é outra. Agora, não investir no seu ministério pessoal. Não adianta Deus tomar, tem profeta aqui que profetiza? Está tomado, né? Não adianta Deus tomar os profetas e as profetisas e falar para você, ó, assim diz o Senhor, tenho contigo, vou fazer, vou realizar, mas você cruzar o braço e não investir no seu ministério. É porque eu estou esperando o pastor Jonathan me chamar, estou esperando o pastor me chamar. Talvez o pastor te colocou no teste de fogo para ver se você vai ter atitude de sair do lugar, de sair do comodismo, para ver se você o procura para dizer: estou aqui, o que ele precisa de fazer? Estou aqui, está fazendo 5 anos, e quando completar 10, eu quero estar nos halls dos livros desta igreja, suplicante ou remeacer, como alguém que tem ministério e socorro para a obra crescer, socorro para a obra avançar. O ministério nasce no tempo, o outro nasceu no campo. Porque tem lugar que você vai ter que ter paz para o ministério nascer. Tem ministério que vai nascer debaixo de guerra, mas esse ministério vai ter que nascer no campo. Quem está aí, diga logo. A lâmpada não pode se apagar, mas tem alguém que o ministério vai nascer dentro do tempo. Tem gente que o ministério nasceu fora daqui. Você não precisou chegar na igreja para entender que você tinha um chamado. Você já entendia lá no mundo, no submundo, que você não era de lá. Tem gente aqui que entendeu que tinha um chamado quando estava chegando a última carreira de cocaína. Preparando a última pedra, dando a última volta com a amante, que é lépica lavaraçura, dando a última ficada, porque essa geração fica, né? Cuidado para você não ficar com o diabo e a fé dele. Tem gente que vai ficar
tem poder. Que uma hora abraça alguém achando que é alguém da terra e o diabo está por detrás ou dentro dele. Mas vamos andar, quem está aí de glória. Tem ministério que vai nascer nas perdas e na dor. Ah, apóstolo, eu vim para o evangelho e não vim para sofrer. Você está no lugar errado então. Apóstolo, eu vim para cá, mas eu não aceito perder. Eu sei que tem gente boa que não aceita perder. Eu conheço gente que não aceita perder até na brincadeira. Isso é bom. Só que tem ministério que vai nascer na perda e na dor. Tem gente que vai ser levantado por Deus em perdas. Tem gente que vai ser levantado por Deus em dores. Jó 2,13 diz assim: sentaram-se com Jó 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor de Jó era tão grande. Os amigos de Jó sentam com ele, ficam em silêncio, só observando 7 dias e 7 noites, porque eles sabem que Jó perdeu toda a riqueza. Jó perdeu 10 filhos. Jó agora está enfermo. A mulher de Jó está dizendo assim: não, amaldiçoa o seu Deus e morre. É por isso que o sábio Salomão diz que tem mulher que é melhor você morar no deserto, porque se você casar com ela, você está casando com uma mulher religiosa. Olha o que a mulher está dizendo: amaldiçoa o seu Deus e morre. Olha o desespero da alma da mulher de Jó. Será que ela esqueceu do que Deus havia feito? Das bênçãos? Porque na hora que vem o dia mal, tem gente que dá amnésia. Esquece que nos dias bons Deus estava lá, mas que Deus também está nos dias ruins. Eles sentam. Não tem palavra para dar Jó. Como você dá a palavra para um pai e para uma mãe que perdeu 10 filhos? Você vai sentar e vai ter que ficar calado, porque não tem palavra. Como é que você fala para alguém que é o homem mais rico do Oriente e agora não tem mais nada? O que você vai falar para ele? Não tem palavra. Tem gente que tenta inventar, tem gente que tenta, como diz lá no Nordeste, tenta fazer um arrumadinho. Mas tem gente que é inteligente, senta em silêncio e observa. O ministério de Jó não nasce quando ele tem tudo, nasce quando ele não tem nada. Porque Deus quer ver quem é você quando você não tem nada. Quando você não tem aparência, quando você não tem nome, quando você não tem casamento, quando você não tem propriedade. Aí os amigos sempre estão vendo a dor de Jó. Tem gente que passa por tantas dores que a gente olha e fala: Senhor, eu tenho palavra. Mas Deus no céu está dizendo assim: a dor pode ser tamanha, mas eu estou levantando um ministério gigantesco. Você conhece a Bíblia? A Bíblia diz que Jó vai dizer para Deus: eu só te conhecia de ouvir, hoje os meus olhos te veem. Tem ministério que vai ter que aprender a ver Deus, porque só ouve Deus, só ouve falar de Deus, só ouve falar que Deus cura, que Deus liberta, e o céu está dizendo: não, eu quero ter um encontro com você. O encontro que eu tive com o seu pai, não, para mim não resolve. O encontro que eu tive com a sua mãe, para mim não resolve, porque os meus encontros são individuais. Posso falar sim ou não?
O homem pode ser canela de fogo, se a mulher não for, ela não tem como. É individual. A esposa pode ser canela de fogo, se o marido não for, ele tem que ter encontro, porque cada um tem um ministério. E eu acredito naquilo que eu prego. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E claro, não estou generalizando, porque não adianta ter 2 canelas de fogo dentro de casa e alguém que não pensa. Alguém tem que pensar lá dentro. Entra aí e diga glória. Porque senão não dá nada a fazer a obra, vai abandonar a filha, vai abandonar a casa, não vai ter comida. Entra aí e diga glória. Diga aleluia. Quem aguenta mais um pouquinho, diga eu aguento. Então o ministério vai nascer nas perdas. Tem hora que você perdeu gente, tem hora que você perdeu coisas, e o Senhor está dizendo: eu vou levantar você no meio dessas perdas. Tem hora que você está passando por dores que você acha que nunca vai acabar. E o céu está dizendo: eu vou levantar o ministério na dor. Só que a Bíblia não para aí. A Bíblia é categórica em dizer que Deus vai levantar já em alto nível. No capítulo 42, verso 2, Ele vai dizer: nem sei eu que tudo podes. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus não erra. Deus, quando escolheu você para fazer algo para Ele na terra, Ele não errou. É você que muitas vezes deixa para amanhã, você vai procrastinando, vai dizendo: amanhã eu oro, amanhã eu jejuo, amanhã eu abro a campanha, chega amanhã você não faz nada. Aí você diz: semana que vem eu entro no mistério. Aí para semana que vem você não entrou nada. Quando esse assunto acabou o ano e você não fez nada. Nós estamos chegando no mês 6. E tem gente que ainda não viveu o sobrenatural na terra. Só que você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Deus vai marcar a gente aqui nessa noite. Tem gente que não vai nascer nem no campo, nem no tempo, nem nas perdas e nem nas dores. Tem gente que vai nascer o ministério no ventre. Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre materno de tua mãe, eu te escolhi. E para você entender bem entendido, eu já te constituí, já te constituí e te dei por profeta. Senhor, deixa eu contar um negócio para o Senhor, que eu acho que o Senhor não sabe. Eu não sei falar. Você está entendendo? Glória a Deus. Deus chama a pessoa e ele fica dando desculpa. Desse jeito. Deus chama a pessoa e a pessoa diz assim: não, isso aí é para o pastor John, é para o apóstolo Denis, isso é para a bispa, isso é para os obreiros, isso não é para mim. Eu sou tão bonita, eu sou tão bonito. Você acha que eu vou passar por algumas provas? Você acha que eu vou passar por alguns ventos? Aí fica fugindo de Deus. Olha para mim. Deus nunca perdeu para ninguém, não vai perder para você. Deus nunca perdeu para ninguém, não vai perder para você. Jeremias está tentando fugir do ministério. O que tem de gente tentando fugir do ministério, porque viu coisas que não era para ver, e talvez Deus permitiu ver. E ele diz assim: não prego mais, não canto mais. O evangelista que falou com muita propriedade. Aí eu te pergunto: o que é que o seu Deus tem a ver com a frustração que você vive?
O que é que Deus tem a ver com os escândalos que você viu e ouviu? O que é que Deus tem a ver com pessoas que você criou expectativa e Deus não mandou você criar nada? Tem gente que você nem conhece, você diz, é homem de Deus, é mulher de Deus, não é nada, porque você não conhece. E aqueles que são de Deus e que você deveria valorizar, você diz, esse aí não. Esse aí não. Ai, ele na cara subterra. Jogue na cante, reme na sura. Aqui não tem, na capital não, só na Califórnia, aqueles crentes que dão valor aos que vêm de fora e não valorizam os que estão dentro. Porque quem paga o preço para você está vivendo. Por melhor que seja o pregador, o cantor, eles vão embora, mas ele vai cuidar da sua alma e da sua liderança. Ô Jeremias, deixa eu te contar um negócio. Você está aqui no ventre, meu filho. Olha aqui. O céu está falando com o menino que está sendo formado no ventre. Está lá o embrião falando, Deus, eu não sei falar. E o Senhor está dizendo, eu te constituí por profeta. E aonde eu te mandar, tu vai. Aí Jeremias está entendendo que não tem para onde correr, porque quem tem ministério até tenta dar uma voltinha, mas não consegue ficar lá. Tenta dar uma ficadinha, mas não consegue ficar. Tenta dar uma bebedinha, mas não consegue. Tenta entrar no meio da tramóia, mas não consegue, porque tem ministério. O ministério é mais valoroso do que algo momentâneo e passageiro. O que Deus deu a você vale mais do que o ouro e a prata dessa terra. Então, valorize o ministério pessoal que Deus deu a você. Mas eu só sou uma intercessora ou intercessor. É ministério. Eu só limpo a igreja. É ministério. Eu só limpo as cadeiras. É ministério. Eu só abro a porta da igreja. É ministério. E daí, diga glória. Olha para esse irmão e diga assim: aonde o seu ministério nasceu? Diga para ele: no campo, no templo, nas pedras, na dor ou no vento? Tem ministério que vai nascer na morte. Morreu alguém se levanta. Ezequiel 24:16. Filho do homem, eis que as súbitas tirarei a delícia dos teus olhos. Deus está dizendo para Ezequiel: eu vou arrancar a sua esposa da terra. A Bíblia diz que Deus fala pela manhã com Ezequiel e à tarde a mulher morre. Ezequiel, pastor Jonathan, podia dizer assim, o espírito de autocomiseração, dizer: eu sou coitadinho, minha mulher morreu, como é que eu vou exercer ministério agora? Olha o que o Senhor fez comigo. O Senhor tirou a delícia, porque Ele chama a esposa de delícia dos seus olhos. Deus não está preocupado com a sua dor, irmão. Porque na sua dor nasce ministério. A minha dor nasce ministério. Quando morre a mulher
ministério de Ezequiel, Deus manda ele ficar calado em silêncio, não fazer velório. E a Bíblia diz que ele fica 3 anos calado, mas exercendo o ministério. Aí no capítulo 37 de Ezequiel, ele vai viver o ápice do ministério. Mas o nascimento é quando ele perde a esposa, a companheira, a amiga, a intercessora. Mas isso não parou. Tem gente aqui que parou o ministério porque perdeu alguém na morte. E a pergunta é simples: como é que você vai encontrar com essa pessoa na eternidade se você não chegar lá? Quanta gente foi levantada quando alguém faleceu? Quanta gente foi tocada ministerialmente por Deus quando morreu alguém? E quanta gente, quando morreu alguém, entrou em caminhos tenebrosos por não entender que Deus tem um ministério. Eu sei que tem gente que não quer ser levantada quando alguém morre. Quem quer? Ninguém. Quem quer ser levantado quando alguém morre? Ninguém, irmão. Só que Ezequiel vai viver essa experiência. Quem está aí, diga glória. Quem está aí, diga aleluia. Quanta gente estava no tráfico, precisou morrer um companheiro, um parceiro, para ele nascer o ministério dele. Quanta gente saiu dentro de um carro, dentro de uma moto, e alguém precisou morrer para que o ministério dele nascesse. Quanta gente viu gente morrer do lado para falar: ai Senhor, eu tenho que voltar, eu tenho que firmar, eu tenho que caminhar, porque fulano morreu do meu lado. E se eu não morrer, é porque o Senhor tem algo comigo. Eita glória, aleluia. Quem está aí, diga glória. Quem está aí, diga aleluia. Meu Deus. Deus, que poder de glória, aleluia. Eu estou falando isso aqui com propriedade. Porque tem gente que é tão grande, ministerialmente, que enquanto eles estiverem vivos, ninguém vai aparecer. Mas quando eles morrerem, o céu levanta eles. E qual é o problema? Tem gente esperando gente morrer, passar por dias terríveis, para pôr a mão no arado e fazer o que Deus mandou fazer. E aqui tem um recado, porque tem gente que ao invés de fazer enquanto a mãe está viva, vai esperar sua mãe morrer. Tem filho esperando, não se posiciona, vai esperar o pai morrer. Não é melhor você caminhar com eles, romper com eles? Você vai esperar o céu chamar eles primeiro. Aí vai lá para o caixão e fica lá: ai, como eu te amava, ai, não sei o que, ai, remorso. Porque talvez em vida nem lá iria. Mas o ministério de Ezequiel nasce na morte. E por isso Deus leva ele no vale. Quem está comigo, diga aleluia. Aí quando chega no vale, o Senhor pergunta: poderão reviver os nossos? Talvez se fosse eu e você teria: o Senhor não ressuscitou minha mulher, quer que eu profetize em rabo? O Senhor não fez na minha casa e quer fazer no exército de Israel? Ezequiel não questiona. Sabe que tem gente que o ministério não avança?
porque só vive questionando, reclamando e murmurando. Parabéns! Você pode parar de murmurar. Está na hora de você pôr a mão naquilo que Deus deu para você fazer e fazer. Tem ministério que nasce no inferno. Eu vou provar para você na Bíblia. Tem ministério que nasce no campo, tem ministério que nasce no tempo, tem ministério que nasce do vento, tem ministério que nasce na morte, tem ministério que nasce no inferno. Jonas 2:2. Da minha aflição clamei a Adonai, tradução judaica, e ele respondeu: do ventre do Seol, do ventre do inferno, eu gritei e o Senhor me ouviu. Mas quando Deus mandou ele ir para Nínive, ele falou: eu vou nada, eu vou para Tarsis. Comprou uma passagem, entrou na embarcação, você conhece a história. Deitou no porão e está dormindo, porque tem gente que é tão relaxado ministerialmente que ele deita, dorme e acha que o ministério vai fluir. Paga preço para você ver, não. Não vai orar para você ver, não. Vai jejuar para você ver, não. Vai estudar a Sagrada Letra para você ver, não. Não vai gastar horas com Deus para você ver, não. Vai deitar no porão para você ver o que vai acontecer. Aí os marinheiros estão pegando todas as propriedades do navio, jogando, oferecendo seus deuses para parar a tempestade. E descobre que Jonas está lá no porão dormindo. Trazem ele de ser diferente. O negócio aqui está um mar revolto, você está dormindo. Da onde você é? Eu sou hebreu, está explicado. Você é o único que está dentro da embarcação, o seu Deus é diferente do nosso. Dá para nós solução aqui. Resolve o nosso problema aqui. Simples. Joga eu no mar, acaba o problema. Tem hora que você está pondo os outros na prova por causa do seu ministério, por você não fazer o que Deus manda você fazer. Tem gente passando prova porque você não faz o que tem para fazer. Quando lançam Jonas, a Bíblia diz que um grande peixe o abocanha. Ele vai parar no ventre do peixe. O suco gástrico de um peixe destruiria Jonas em fração de milésimo de segundo. Mas o céu escondeu ele lá para ele sentir a temperatura do inferno. Porque na tradução hebraica é Seol. O Seol é inferno. Ele clamou do inferno. Então o ministério de Jonas nasce do inferno. Só que antes de consumar, ele se arrepende, invoca o Senhor, o Senhor manda o peixe vomitar ele. Como diz um bom mineiro, põe esse trem para fora. Esse trem de ministério. Cuidado, peixe, vai matar você, vai para fora. Jonas chega em Nínive. Eu nunca vi um sermão tão rápido, o de Jonas. Arrependei, 40 dias, Deus vai subverter a cidade. 120 mil pessoas se dobram, se arrepende. Mas Jonas fica triste. Meu ministério é para salvar esse povo que não vale nada. Esse povo assírio destruiu a minha casa. O ministério que Deus deu para você, confiou em você, não é para satisfazer o seu ego e a sua vontade, é para você entrar em lugares que você jamais imaginaria ter entrado. Quando ele sai do ventre, ele vai pregar arrependimento em Nínive.
e 120 mil pessoas se arrependem. O seu ministério pode ser rápido, o seu ministério pode ser longo. O que não pode acontecer é Deus te dar ministério e você não fazer nada. Do ventre do grande peixe eu clamei, do inferno. Tem gente que o céu permite chegar lá no céu próximo, sentir a temperatura, a aflição do lugar, porque tem lugar que de forma literal é o inferno, e tem gente que precisa passar por lá. Eu estive no Rio de Janeiro em novembro, eu preguei numa comunidade chamada Complexo do Amarelo, tiro correndo para todo canto da gente pregando. E literalmente aquela troca de tiros é um inferno, porque o morador não tem sossego e paz para viver na sua própria casa. Então entenda, talvez o seu ministério vai nascer em tormentas que parecem um inferno para você despertar, porque se Deus pegar leve com gente, tem gente que Deus tem que pegar pesado, meu irmão, porque é desobediente. Olha para esse irmão e eu termino a minha fala. Diga assim: tem ministério que vai nascer no deserto. Mateus 3 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o dia vindouro. O ministério dele nasceu no deserto, não foi no templo, não foi em palácio, foi no deserto. Mas no deserto ele pregava. Tem gente que não vai sair do deserto, e se sair, você esquece o ministério. É por isso que na hora que Deus quer te dar um pouquinho mais, mas Ele te dá um pouquinho de regalia, se abandona o ministério. Tem gente que tem que nascer que tem que dar sequência no ministério com maná. Desce a porção, acabou a porção, Deus manda outra. Acabou a porção, Deus manda outra. Porque se Deus mandar tudo, Ele fala: vou fazer obra para Ele. Vou fazer o que? Eu estou tranquilo, está tudo. Mas o ministério de João nasce no deserto, e eu termino. Olha para esse irmão e diga assim: independente do ministério, diga assim, independente de onde você nasça ministerialmente, você tem um ministério. Se você não dedicar a ele, você vai se frustrar, vai colocar a culpa em Deus e nas pessoas. E na verdade, o culpado é você. Não adianta Deus falar: eu vou te usar, se você não paga preço para Ele te usar. Não adianta Deus usar alguém e falar que vai te levar, se você não se prepara para se levar. É ministério. Eu trouxe aqui, eu quero ler rapidamente, que é a minha conclusão. Aonde nasceu o seu ministério? Alguns ministérios terminaram assim, porque tem ministério que vai começar em lugares maravilhosos, mas olha o final do ministério de alguns homens. Jesus, o ministério dele termina sendo crucificado. O ministério de João termina com a cabeça dele numa bandeja. Já viu que o glória diminuiu? Ninguém quer ser crucificado, ninguém quer ser degolado. Nós vivemos um tempo que as pessoas querem os flashes, querem os holofotes. João, o discípulo amado, está preso na ilha de Patmos, numa caldeira de azeite quente, para ele morrer como mártir. Estevão está tomando tanta pedrada
sermão que ele está pregando, que ele está vendo o céu aberto, mas a morte dele é apedrejamento. Bartolomeu foi esfolado. E aí você tem ministério e só quer aplauso, você não quer crítica, você não quer perseguição, você não quer passar deserto, você não quer passar vale. Alguém ouviu algo e disse assim: ó, não gostei do louvor dele, não gostei da pregação dele. Aí você puxa igual erva do campo e diz: eu vou cantar mais. Mas não é ministério. Não é ministério que o céu te deu, porque se é ministério que Deus te deu, os outros gostando ou não, você precisa exercer. Se coloca sobre a pé. Aonde nasceu o seu ministério? Tinha mais coisa aqui para pontuar. O relógio não é bonito. Aonde nasceu o seu ministério? O meu ministério nasceu na última dança que eu fui dançar. Eu sou um ex-dançarino e eu estou dançando em Belo Horizonte, underground. E quando eu estou dançando, uma voz diz assim: o que é que você faz aqui? Você não é daqui. Eu tenho uma obra na sua vida. Eu paro de dançar e olho para um lado e falo: acho que eu estou ficando doido. Estou ouvindo voz. A voz chama de novo e diz: vai para casa, aqui não é o seu lugar. Quanta gente Deus está falando: vai embora, aqui não é o seu lugar. Você tem ministério, você é diferente. Mas a amiga faz a amiga, você não é igual a amiga. Ô meu queridão, você não é igual ao queridão. Você é alguém que tem ministério. E quem tem ministério, não adianta correr, não adianta fugir. É melhor você entender e se posicionar. Eu preciso orar para aqueles que têm ministério. Sai do seu lugar e vem para o altar. Aleluia! Eu preciso liberar o que Deus me deu sobre ministérios aqui. Não foste vós que me escolhistes, mas eu escolhi a vós. Era caia sério. Jomana caia sura macanta labaia terra. O céu vai derramar algo diferente aqui, irmão. Porque tem ministérios aqui que nunca mais serão os mesmos. O que você não produzia, você vai voltar a produzir. Aliás, o que você nunca produziu, você vai produzir no reino de Deus. Ao ponto que você vai olhar para você e vai dizer: o que é que está acontecendo comigo? Eu estou diferente. Vai ser liberada uma unção ministerial aqui. É, Minaras. Eu quero que você ore comigo. Amado e eterno Deus, é nesta noite salvífica de salvação, é que eu oro por cada vida que saiu do seu assento, que entende que tem um ministério no louvor, na dança, no teatro, na pregação, mandar a cante o rebaia, na assistência social, vai lá no vestir aqueles que não têm o que vestir, dar de comida àqueles que não têm. Eu estou orando por ministérios agora. Pai, se a unção na minha vida ministerial é verdade, eu quero pedir ao Senhor que toque em ministérios aqui agora, ministérios que vão florescer. O Senhor está me dizendo que vai arrebatar gente aqui. Espírito Santo, toque em ministérios agora. Vai, desata ministérios agora. Destrava ministérios agora. Se a unção é verdade na minha
sobre os teus instrumentos agora. Começa a soprar sobre os teus vasos agora. Ele canto, remana canto, ele comanai, ele camanaga sura bacandarápia. Nuvem queimante o remia. Tem uma nuvem de glória pousando sobre ministérios aqui. Durante o remana bacante o remaia. Ele propinar a subicante o remia. Recebe o que no céu está descendo. Tem variedade de línguas descendo aqui. Tem renovo descendo aqui. Tem batismo do Espírito Santo descendo aqui. Tem ministérios sendo ativados aqui. Tem dons espirituais sendo ativados aqui. Alabandara cominar assim. Alabacalabra xandaraia. Alabrante libione cantaramaia. Pai, toca aqui no altar e ativa ministérios no altar. Alabante remana cante remia. Eletrone na cante remia sai. Meu Pai amado, ativa ministérios na nave da igreja. Na nave da igreja, mandarás. Remante o comando e a séria. Canto caminácia. Não pierga. Não desliga e não ore. Não desliga e não feche os olhos. Eu não sei como é que alguém vem para a ponta do altar. Levante o comanúncia. Não pierga. Seja tocado. Tem uma unção ministerial sendo liberada. Tem uma unção ministerial sendo liberada. Rebinar a combinacia. Rebinar cante o remia séria. Cante o remia otéria séria remaia. Remante o cante o remia otéria pá. Eu te capacito, moço. Remante o remia séria. Porque a obra que eu comecei desde o ventre materno de sua mãe, eu vou cumprir. Eu estou te dando uma unção diferenciada. Porque aonde eu colocar você, vidas serão curadas, vidas serão libertas pela adoração que sai dos seus lábios. A unção que está entrando em você, você nunca recebeu. Remante, caminhar a saia, remante, caminhar a folha. Olha aí, fale com ele aí, cante o remia. Ebelegue a sura vacante, ebinacante, o reminar a saia. Pai, a cominar a saia. Eu estou ativando ministérios nesta noite. Começa a levar vidas para o seu particular. Começa a levar vidas para o seu íntimo agora. Vai tocando, Senhor, delebrias. Camante o caminar a subcante o caminasse. Cante o remia sé, cante o remaia. Pai, vai completando a obra, Senhor. Levanta o caminhar a sai. Faz a sua obra, Senhor. Eu estou ativando ministérios. Oh meu Deus amado, capacita e coloca uma unção ministerial na vida dos teus filhos e filhas agora. Renova eles, renova elas, ó Pai. Emante o remia séria, camante o caminhar a folha. Vai tocando com a sua mão poderosa. Manto e me cante o remaia. Eu te escolhi desde o ventre materno de sua mãe. Emante o caminhar a sai. Cante o comanúncia para algo lindo, extraordinário e específico. E o céu está gritando na minha alma e mandando lhe dizer que os teus sonhos se tornarão realidade quando você colocar em pauta os sonhos de Deus em primeiro lugar. Por que você parou de fazer aquilo que Deus confiou nas tuas mãos? Tu és uma levita. O céu está colocando uma unção na sua alma e quebrando as cadeias que tentam te aprisionar. Eu coloco variedade de línguas na tua boca. Elebionte cantava pra sura, remandorou cantava para sé. Mande o caminasse. Eu estou curando a sua alma. Emente o remia sé das decepções da vida, e o anjo está te levando para uma experiência particular. Agora!
ativa o ministério, quebra os bloqueios, quebra as cadeias, quebra as amarras. Se o ministério é unção que tramita minha alma, é verdade. Coloca a unção ministerial dentro da alma dela agora. Pai, vai tomando a vida do seu povo. Pai, vai tocando com seus milagres agora. Penetria, Déria, Sala, Remaia, Téria, Jomandagas, Eicho, Remiocé. Eu estou destravando, ó. Eu estou destravando, ó, cantalabra, calavassura. Eu estou soprando, naque a séria, cante o remaia. Recebe a unção do ministério. Demenegue a subiande como nagassai. Pai, vai tocando em vidas aqui, Deus. Vai realizando os seus milagres aqui, derás. Geometria séria. Deve andou como anai. Eu te escolhi, Reme Assai, Lago Grande. Jo Reme Assai. E a unção que eu estou colocando aí, tu nunca viu, ó. Tu nunca sentiu, ó. Olha como é que o anjo desce para marchar contigo, ó. Ere a salva, cante o Reme Assai. A minha mão te arrancou do inferno. A minha mão te arrancou do inferno. Geometria sebe remiaté, Jomanagasura, Geometria sai. Podes tu suportar o seu ministerial que está descendo aqui, ó. Jomerevasu raiaté, Joremiassé, Derremidora sai. Recebe o som aí, ó. Recebe a unção do ministério na tua alma. Pode levá-los. Tudo. Pode levar. Palavras. Geometria sebe remaias. Jominakaia sura. Geometria sebe. Tubi. Pode levar, anjo. Eu estou vendo a unção aqui. Jomi Remias, Jomi Remidaras, Jominaras. Coloca a unção aqui, Jesus. Coloca a unção do ministério.